Olá a todos, bom dia, paz do Senhor. Meus amigos, hoje eu acordei de manhã com esse sol aqui, ó, rachando, fervente, vigoroso, né? Cheio de vida. Olha a qualidade desse sol. Sol super forte. E eu me lembrei com isso de uma pergunta que uma vez um amigo meu me fez. Ele leu um texto na Bíblia para mim, que está em Salmos, capítulo 8, versículo 4 e 5, que diz assim, ele tinha uma dúvida sobre esse texto. Ele leu para mim e me fez essa pergunta, é o texto que eu vou ler agora. Salmos capítulo 8, versículo 4 e 5, diz assim: Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. E ele disse, de fato, o homem, o ser humano, o homem, a mulher, é a coroa da criação de Deus. É o melhor que Deus fez de toda a sua criação foi o homem. E a mulher, logicamente, o ser humano. E ele me perguntou, Júnior, se o homem é a coroa de Deus, é o melhor da criação, por que Deus fez outras coisas tão mais belas? Como, por exemplo, o sol. Olha o tamanho do sol, Júnior. E ele tentou comparar. E ele disse, olha o tamanho do sol, Júnior. A Terra, o planeta Terra tem 13 mil quilômetros de diâmetro. 13 mil. Sabe quantas terras cabe dentro do Sol? 1 milhão de planeta Terra cabe dentro do Sol. O Sol está numa distância de 150 milhões de quilômetros da Terra. A sua luz brilha em todo o sistema solar e além de tão grande, tão poderoso. A superfície do Sol chega a 6 mil graus Celsius. Dentro do Sol chega a 15 milhões de graus Celsius. É quente. O Sol é quente, é vigoroso, é cheio de vida. De acordo com o cientista, ele me dizia que tem quase 6 bilhões de anos o Sol. 6 bilhões. Ele realmente é bem maior do que nós, seres humanos. É mais quente, né? Vive mais do que nós. Nós vivemos aí 80 anos no máximo. O Sol já está com 6 bilhões de anos. É bem maior do que nós. Essa grandiosidade realmente é uma estrela. De fato, o Sol é de fato, literalmente, uma estrela. Linda, fervorosa, cheia de vida. Uma das criações de Deus. Então ele ficava nessa dúvida. Se de fato nós éramos mesmo a coroa. Porque pensando dessa forma, a coroa da criação deveria ser o Sol. Mas aí eu fiz uma pergunta a ele. De que vale o Sol ser isso tudo, essa beleza toda, essa grandiosidade toda, se o próprio Sol não sabe que existe? Se o próprio Sol não tem consciência de que ele é isso tudo? O Sol não sabe que ele é Sol. O Sol não sabe que ele brilha. O Sol não sabe que ele é grande. O Sol não sabe que ele ilumina. Agora eu sei que eu vivo. Eu sei que eu estou aqui. Eu conheço o meu Criador. O Sol não conhece seu Criador. O Sol não tem existência nele mesmo. O Sol existe porque eu, ser humano, sei que ele existe. Aliás, até o nome dele foi o ser humano que colocou. Nem ele teve a capacidade de colocar o nome dele mesmo como Sol. Foi nós que colocamos esse nome dele. Quem sabe que o Sol existe, sou eu. Quem sabe que o Sol existe é você. Quem é agora a coroa da criação? Qual a melhor qualidade de uma criação senão a sua consciência? Saber que você existe. Saber que alguém lhe criou. E detalhe, saber que alguém lhe criou semelhante ao Criador. O Sol não é semelhante ao Criador. Você que somos semelhante ao Criador. Por mais que sejamos pequenos. Por mais que sejamos bilhões e bilhões de vezes menores do que o Sol. Mas eu tenho consciência do que eu existo. Eu tenho consciência de todas as coisas que existem. Eu me baseio até nas constelações, nas passagens do Sol, para poder manter minha vida bem. O Sol não sabe que ele existe. Eu sei que eu existo e eu sei que o Sol existe. E isso é o mais maravilhoso.
É por isso que Deus diz que nós somos a coroa da criação, porque nós temos consciência que existimos, nós temos consciência que somos vivos. E o texto ainda diz mais, que ele não leu o restante. No versículo 7, diz assim, versículo 6, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Domínio. Isso só foi dado a nós, seres humanos, a coroa da criação. O sol não tem domínio de nada. O sol ele age de acordo com algo programado que Deus colocou. É como uma máquina que faz aquilo, que gira, que ilumina e fica vagando pelo universo. Eu não. Eu como ser humano eu tenho um domínio. Não sobre o outro ser humano, mas sobre eu, ser humano. Isso é o mais maravilhoso. Deus deu domínio a você para que você pudesse tirar o melhor que você tem. E você tem coisas boas. Você que muitas vezes não vê e não enxerga. Mas você tem o domínio, a capacidade de você tirar de você mesmo a alegria, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio, mansidão, inteligência. Deus colocou esse domínio em nós para que nós tirássemos isso de nós mesmos. Não para dominar o outro ser humano, não para denegrir o outro ser humano, não para destruir o outro ser humano, mas para mim me autodominar, para mim tirar aquilo que realmente de fato tem de bom dentro de mim. Nós temos essa capacidade. É por isso que Deus é tão maravilhoso. Porque essa característica só Ele tinha, só Ele tem, de fato, que a consciência é o livre pensamento, o livre-arbítrio. Ele deu essa característica para mim, para você. Nem os animais têm isso. Os animais vivem por instinto, só isso. Nós não vivemos apenas por instinto, nós vivemos pelo nosso alegria, pelo prazer de viver, por estar contente. Agora isso tudo só tem realmente valor quando eu estou em Cristo, quando eu tenho Deus na minha vida, quando Ele de fato vive em mim, quando eu tenho intimidade com Deus. Porque o homem sem Deus, por mais que ele tenha domínio, ele vai sempre dominar o mal. O homem sem Deus, ele vai tirar tudo, ele vai dominar ele mesmo, tirando tudo que não presta dele, tirando do interior e indo para o exterior. E o homem morre sem Deus. Agora o homem que tem Deus, ele tem o domínio de também brilhar, assim como o sol, que a Bíblia diz que nós somos luz para o mundo, sal dessa terra, sal que dá gosto a essa terra, luz que ilumina as trevas. Antigamente o homem vivia sem Deus nas trevas. O homem que conhece a Jesus, ou a mulher que conhece a Jesus, ele passa da morte para a vida. Agora ele vive em luz, a verdadeira luz, não essa luz aqui, que é gerada por um gás natural do universo. Agora a luz que sai de dentro do homem que encontra Deus é uma luz eterna, uma luz que realmente brilha na consciência, que faz o homem viver bem, que faz o homem viver melhor. Domine-se, tome conta da sua consciência, busque aquilo que você tem de melhor. Agora isso é mais fácil você achar, você fazer, se você tiver um guia, e esse guia é Cristo Jesus. Ele é o melhor guia para achar o que tem de melhor dentro de você. Amém, meu irmão e minha irmã? Você é coroa da criação. Quando você se sentir para baixo, se sentir cabisbaixo, que não tem valor algum, que veio esse mundo apenas para sofrer, não pense isso, porque não é verdade. Você está se enganando. Você não está tendo domínio sobre você. Deus lhe criou para um propósito, Deus lhe criou para um objetivo. Mantenha-se, erga a cabeça, se levante, se recomponha. E saiba, e tente se dominar e enxergar isso que tem dentro de você. Se Cristo estiver na tua vida, você vai achar isso fácil. Se Cristo não estiver, vai ser mais complicado. Sem um guia nós não conseguimos fazer nada. Você é a criação de Deus, a melhor de todas as criações. Por isso que foi feito no último dia, no sexto dia. O sol foi feito no quarto dia para iluminar a nossa vida, para iluminar o nosso planeta, para que nós tivéssemos vidas, vitamina D, sol. Mas é você que é a luz verdadeira que Deus quer fazer. Amém? Fique com essa palavra e recomponha-se e tenha domínio sobre você mesmo. Você é a coroa da criação de Deus. Amém, meus irmãos?